Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu queria comentar, querido, sobre um assunto tão presente na nossa sociedade hoje, que está tão bipolarizada, né? Pessoas com radicalismo muito forte em termos políticos, e isso entrou no meio religioso de uma forma perigosa, né? E eu quero comentar sobre um comentário que foi colocado, né, por um pastor. Não o conheço, nem quem ele é, nem o ministério dele, nem nada a respeito dele. Mas a frase que ele colocou, primeiro, muito forte, e que eu acho que merece algumas ponderações. Bom, ele diz: muito pastor pedindo neutralidade, dizendo que não é de direita e nem de esquerda. Pilatos muda o discurso, mas continua morando no endereço do diabo em cima do muro. Bom, meus amados, primeiro, uma ponderação em relação a uma educação necessária ao se comentar posições de outras pessoas, né? Colocar a posição de uma determinada pessoa, já associando essa posição a uma posição diabólica, eu acho um desrespeito muito grande e desnecessário. Né? Se uma pessoa falar que, na verdade, a posição dele que é diabólica, aí vai ficar um pastor chamando o outro de amigo do diabo, da posição do diabo. Então isso é uma forma de tratar as coisas baseado em ofensa. Eu não acho, primeiro, que o Evangelho trata as coisas assim. Eu acho, primeiro, muito forte esse tipo de colocação. Se ele tivesse que apenas comparado com a questão de Pilatos, aqui que parece ser a posição dele, uma posição que ele está combatendo, associando a Pilatos, até vá lá. Agora, já colocar o diabo na questão é chamar um grupo de pastores de adotando uma postura de acordo com o diabo. Então, eu acho que isso já é ofensivo, já é um ataque muito violento. Eu acho que a pessoa pode e deve ter seus posicionamentos, fazer suas críticas, de preferência construtivas. Isso aqui não é nem uma crítica construtiva e nem destrutiva. Isso aqui já é uma crítica à base de ofensa e de agressão. Então, primeiro já começa por aí, o que discordo veementemente dele. Outra coisa, bom, eu não sei se há pastores colocando neutralidade ou não, provavelmente há, mas eu quero colocar aqui primeiro a minha postura, que não é neutralidade, muito pelo contrário. É a posição mais crítica que tem, que é a posição que critica a todos os lados, a todos os partidos, a todos os políticos. Que é o que eu vejo o Evangelho tratando assim. Porque no Evangelho a gente tem um só Senhor, Jesus Cristo. A esse nós não criticamos. A todos os outros nós criticamos e devemos criticar. E olha o que Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. No exemplo, que isso é uma afirmação, um princípio. Não se pode servir a dois senhores. Jesus deu um exemplo. Você não pode servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro. Que parece que também muitas igrejas não aprenderam isso, que querem servir a Deus e ao dinheiro, e isso Jesus já deixou bem claro que não é possível. E o segundo, esse é um exemplo que Jesus deu, mas o princípio se aplica a vários exemplos. Não podeis servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Bolsonaro. Você não pode ter dois senhores. Você também não pode servir a Deus e a Lula. Você não pode ter dois senhores. Ou qualquer político que seja. Não estou falando apenas desses dois. Qualquer político, qualquer. De centro, de direita, de esquerda, de extrema direita ou extrema esquerda, de qualquer tipo de ideologia que seja. Você não pode servir a dois senhores. Ah, mas eu não sirvo dois senhores. Ótimo. Então critique. Você que é bolsonarista, critique o Bolsonaro, se ele não é o teu senhor. Você que é da esquerda, ou gosta do Lula, ou gosta de ser, critique então o Lula. Ou critique o Ciro, critique o político, o partido e a ideologia. Ou o lado, direita, esquerda ou centro. Critique, se ele não é o teu senhor. Porque, por exemplo, eu não critico Deus. Por quê? Porque ele é o meu senhor. Ele sim é meu senhor. Jesus é o meu senhor, não critico. Não critico mesmo. Porque eu assumo que dele só vem a verdade. Isso é uma pressuposição. Porque ele que é Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida.
Então dele não cabe crítica, cabe obediência, cabe divulgação do que ele ensina. E muitas pessoas simplesmente são assim, são obedientes a esses grupos ou partidos ou políticos. E no Evangelho, como nós temos um único Senhor e esse Senhor é Deus, tudo mais não é Senhor. Ou seja, tudo mais é passível de crítica, e não apenas passível, mas é criticado. É criticado e o tempo todo. Está sempre sob análise, sob verificação, como o Evangelho nos ensina. Examine os espíritos para ver se são de Deus. Examine tudo, retém o que é bom. A gente pode citar diversos versículos que é sempre assim. Você examina, você investiga. Até o apóstolo Paulo, quando estava pregando, porque o apóstolo Paulo não era Deus, obviamente, ele foi passível de análise. E o próprio apóstolo Paulo reconheceu que era isso o correto. Os bereanos, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, examinavam a pregação dele com as escrituras para ver se conferia. Então tudo tem que ser analisado. Agora, se eles estavam analisando a pregação do apóstolo Paulo, imagine se nós não devemos analisar, entre aspas, a mensagem, a pregação do político X, coloque X, todos eles, todos sem exceção. O partido Y, sendo Y todos os partidos, todos sem exceção, e as ideologias ou grupos, todos sem exceção. Todos estão sob escrutínio. Então, a posição do Evangelho não é uma posição acrítica, não vamos nos meter com isso, não, é pelo contrário, é uma posição extremamente crítica, extremamente analisando tudo segundo princípios e valores do Evangelho, contra quem quer que seja. Se temos o princípio X e o Lula, numa fala, numa ação, numa postura, choca contra essas posturas, contra esse princípio X das Escrituras, ele será criticado. Será analisado sob esse prisma e será criticado. Igualmente, se o Bolsonaro, numa fala, numa postura, numa atitude, se chocar contra esse princípio X do Evangelho, ele deve ser criticado. Todos. Não estou falando só de Bolsonaro, ou só de Ciro, ou só de Lula. São todos. Políticos, partidos e ideologias, e esquerda e direita, grupos quaisquer que seja. Então é muito simples. Não é neutralidade, é pelo contrário. Uma total apego ao Evangelho e não a um partido ou grupo. Porque o que alguns pastores estão querendo, não, você não pode ser neutro, você tem que escolher um lado. Escolha um lado. Você é direita ou esquerda? Você é do partido X ou do partido Y? Do político Z ou do político Zlinha? Não. Eu só tenho um Senhor. Todos eles estão sob pesada crítica e pesada análise. Eu não estou sob o comando e sob os princípios dessa pessoa ou desse partido. Agora, eles acham que ser do Evangelho é escolher uma pessoa, um político ainda, pelo amor de Deus, eu vou ser servo, eu vou ser obediente a ele? Não, eu vou criticá-lo. Ah, mas em quem que você vai votar? Não sei. Vou analisar sempre, pesar tudo e analisar com muita calma. E não é questão só de voto, que as pessoas só pensam em questão de voto. Não. E o dia a dia? Você tem que criticar, você tem que analisar, você tem que corrigir. Isso faz bem para o próprio político. Porque muitas vezes o que ocorre é que aquele político favorito daquele grupo, ele erra. E, quando erra, claro, o lado de lá vai atacar. O que acontece? Os defensores daquele político, para defender do ataque do lado de lá, defendem ele, pessoa, e como defendem ele, defendem também o quê? O erro dele. E aí vira aquele embate, vira aquela coisa e acaba se tomando uma posição em defesa do erro. Olha que coisa linda. Pastores acabam defendendo, porque defende uma pessoa, partido ou grupo, acabam defendendo o pacote inteiro. E é isso que o Evangelho é sempre contra. Você tem que criticar, não pode adotar o pacote inteiro. Se o partido X, que o político Y, tem uma certa postura que está agradando, que tem uma certa perspectiva, que tem certos ideais que parecem bons no momento, mas ele desvia, meu irmão, critique-o, pelo amor de Deus, para o próprio bem desse político, porque senão ele se perde, e se perde não apenas ele, como os que o apoiam, que muitas vezes são igrejas. E é por isso também que essa
pessoalidade, uma igreja apoiar uma pessoa, um partido, uma ideologia, é loucura. Porque se esse partido político ou grupo se perde, a igreja vai estar manchada com aquilo. Parem de defender pessoas, defendem ideias. Porque, não, mas tem que escolher. Sempre essa ideia de ter que escolher é muito perigosa. Porque houve momentos na história que você tinha que escolher entre Stalin e Hitler. Mas você vai ter que escolher. Você vai ficar do lado de Stalin, por acaso? Não, você vai ficar do lado do Hitler, por acaso? Qual que você escolhe? Nenhum dos dois. Eu vou estar do lado do Evangelho. O que esses falarem de acordo com o Evangelho fica. O que falarem contra, sai. E não posso adotar nenhuma das posturas horripilantes e horríveis destes. Então a gente não tem que escolher o menos pior. Não, a gente tem que escolher o Evangelho. Sempre. E criticar sempre, mesmo dentre alguns, e você teve que votar em um, esse votado e os outros todos passíveis de críticas e todos sendo criticados. Agora deixa eu voltar a esse exemplo desse pastor que disse, não, você vai ser como Pilatos, de ficar em cima do muro. Como eu falei, não é questão de ficar em cima do muro, nem de neutralidade. Pelo contrário, o Evangelho não tem nenhuma neutralidade, porque existe a postura da neutralidade, existe a postura de adotar um lado, que é servir a um senhor, existe a postura do Evangelho, que não é nenhum desses dois, nem neutralidade, nem ser servil a um determinado grupo, ideia, partido ou político, mas pelo contrário, está sempre livre de todos esses, porque quem é servo de Deus é livre de todos, livre para criticar, analisar e combater todas as ideias ruins para as pessoas, para o bem da sociedade como um todo. Criticar. Então essa é a postura do Evangelho, é uma postura crítica. Agora voltando à ideia aqui, a ideia não é Pilatos. A ideia é seguir Jesus. E o que ele citando Pilatos, Pilatos ficou em cima de um... Mas me diga então qual partido político Jesus adotou na sua época. Cri, né? Tem que fazer. Que eles ficam citando outros personagens e esquecem de falar de Jesus, né? Tem que lembrar esses pastores de que existe um exemplo máximo para nós, um tal de Jesus. Conhece Jesus? Jesus adotou qual partido político? Ficou do lado dos romanos? Ficou do lado dos saduceus? Ficou do lado dos herodianos? Ficou do lado dos fariseus? Ficou do lado de qual? De nenhum. Não é possível que é tão difícil de entender. De nenhum. Jesus era neutro? Não. Como eu acabei de explicar. Ele criticava todos. Criticava os fariseus, criticava os saduceus, criticava os herodianos, criticava os zelotes, criticava os sicários, criticava os essênios, criticava os romanos, criticava todos. Porque todos eram passivos de crítica. A única verdade era ele próprio, que é Deus. Todos os outros erravam o tempo todo em situações e aspectos diferentes. Os saduceus tinham coisas que eles estavam corretas. E os fariseus tinham coisas que estavam corretas. Jesus ia criticar o que estava correto neles? Não. Os saduceus tinham coisas incorretas e os fariseus também tinham coisas incorretas. Ele ia apoiar incondicionalmente alguns lados, não ia criticar o que estava incorreto em cada um, em todos os grupos, todos os partidos, todos. Porque a gente está do lado da verdade, não de um grupo, não de uma pessoa, a não ser a pessoa do próprio Deus. Então não é a questão de adotar o comportamento do Pilatos, é a questão de adotar o comportamento de Jesus Cristo, que é diferente de Pilatos, que é criticar a todos, combater tudo que é falso, tudo que é mentiroso, tudo que é incorreto. E é por isso que eu, particularmente, critico tudo que eu vejo de errado em Bolsonaro, em Lula, em Ciro, em todos os partidos, em todos os grupos. E apoio no Lula, no Bolsonaro, no Ciro, em todos os partidos, todos os grupos, tudo que for correto. É difícil entender isso? Porque assim, no Evangelho, você é livre de todos. Não é escravo de todos. Mas e aí? E aí não é que eu me adequo a um. Eles que, se quiserem, vão ter que se adequar ao que é correto. Porque ele se adequando ao que é correto, vai receber menos críticas e vai receber mais apoio. Se eles querem apoio, devia ser assim, eles se aproximando cada vez mais do que é correto em tudo, mas continuando recebendo críticas no que eles continuarem a errar. É difícil entender isso? E é difícil entender que Jesus não escolheu nenhum lado?
Muito pelo contrário. Já pensou? Jesus escolhendo? Não, olha aqui, eu sou a favor de X, eu sou a favor da pessoa, eu sou a favor de Herodes. Não, eu sou a favor de Pilatos. Não, eu sou a favor de... Meu Deus do céu. Imagine Jesus fazendo uma coisa dessa. Ou de um grupo qualquer que seja. Não, ele era livre, combatia a tudo que era errado, apoiava tudo que era certo. Neutralidade? Nenhuma. Servidão a qualquer pessoa, partido ou grupo? Nenhuma. Apenas seguindo a verdade. Que a gente seja como Jesus. E, de novo, sem adotar servilmente, de forma incondicional e muito menos acrítica, qualquer lado, grupo ou político que seja. E eu recomendo fortemente que ouçam essa pregação, que eu deixo o link aqui na descrição, que eu explico a postura do Evangelho, ainda mais detalhadamente do que nesse estudo aqui, ainda mais detalhadamente qual é a postura do Evangelho em relação à política, que a imensa maioria não sabe. Não apenas não sabe e desconhece, como adota uma postura totalmente equivocada. Então eu recomendo fortemente que assistam essa pregação. Para entender, antes de começar a usar a Bíblia, começar a usar Jesus ou usar figuras bíblicas para defender a posição pessoal e particular daquela pessoa em favor de um determinado X, Y ou Z. Por favor, se a pessoa quer entender biblicamente, segundo o Evangelho, segundo Jesus, qual é a postura correta em relação à política, por favor, ouça essa pregação, que eu deixo aqui a descrição, o link, e recomendo fortemente. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.